Agora a gente tem entrevista do presidente em exercício da Câmara, do Senado, do Senado, veneziano Vital do Rego. Ele vai falar logo mais, a gente tem imagens. Vamos ver agora o que o presidente do Congresso fala agora, veneziano Vital do Rego. Juntamente com a Câmara dos Deputados, falando o presidente Arthur Lira, debruçar-se-ão a apreciação do PDL, que deve já ter chegado à Câmara dos Deputados, trazendo a decisão da intervenção na área de segurança adotado pela chefia do Executivo, no caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós convidamos os nossos líderes no Senado, de igual modo também na Câmara hoje à tarde, o deputado presidente estará a reunir-se com os líderes daquela casa, na companhia do líder do Senado, senador Jacques Wagner, do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, e de outros companheiros que aqui estão presencialmente e outros que participaram remotamente, fizemos essa reunião. Dela extraímos um ponto que é fundamental, importantíssimo. Não há, e não obstante aquilo que é próprio nas casas parlamentares, as divergências e os pensares de formas distintas, não há um único senador, uma única senadora que não tenha reprovado veementemente e com a indignação que os atos assim não apenas sugeriram, mas exigiram deste parlamento, dos seus integrantes, como de toda e todo qualquer cidadão que em sã consciência defenda a democracia e queira um país equilibrado, com a estabilidade institucional, com o respeito aos resultados. Todos os senadores fizeram questão de pontuar a sua indignação, a sua revolta aos atos de depredação, não tão somente às sedes que representam os nossos poderes, mas que vai além da depreciação, do dano causado, vai na agressão à democracia, na agressão às nossas instituições, e isso não pode ser permitido. Nós temos já também tomado por orientação, por sugestão dos integrantes, e isso eu farei questão de passar ao presidente Rodrigo Pacheco à sua chegada. Todas as investigações serão acompanhadas par e passo pelo Senado Federal, que também foi vítima. Então nós faremos esse acompanhamento com a certeza de que as apurações se darão em respeito aos procedimentos legais exigidos para aqueles e aquelas que foram identificadas participando desses atos terroristas tenham a oportunidade de se defender, mas nós haveremos de cobrar punição severa de acordo com os limites que legalmente nós temos como, de fato, num Estado democrático de direito. Também foi apresentado, e as senhoras e senhores que integram os meios de comunicação bem o sabem, uma proposta de instalação de comissão parlamentar de inquérito, subscrita pela senadora Soraya Tronic, e que já alcançou o número exigido regimentalmente para a sua instalação, só a partir do dia 1º de fevereiro, evidentemente, quando os novos e novas recém-eleitos estarão empossados. São algumas das informações que nós podemos lhes transmitir, colocando-nos a todos à disposição. Pode ser? Eu queria só dar uma palavra rápida pela questão técnica. Ainda tem algum preso dessa classe de ontem? Tem alguém ainda na Interpol, aqui na Congresso Nacional, ou colocou de outras pessoas penitenciárias? Marina, a última informação, e essa informação faz 1h30, portanto, posso não estar atualizado, é de que havia ainda cerca de 30 participantes dos atos de ontem na casa, detidos na casa, aguardando transferência para a penitenciária. Mas peço encarecidamente que essa informação possa ser atualizada para que de maneira precisa te informe. Senador, mais ou menos, sessão do Congresso, para votar, por exemplo, tentar derrubar os vetos do ex-presidente Bolsonaro em relação à Lei de Segurança Nacional, como isso deve ser? Vocês já conversaram sobre isso, essa possibilidade de derrubar esses vetos? Não conversamos, mas é propósito, antes mesmo da conclusão e início do período de recesso, já era não apenas intenção, mas a disposição para que nós enfrentássemos e apreciássemos os vetos
apostos pelo presidente Bolsonaro. É evidente que essas novas missões estão sob a responsabilidade dos líderes do novo governo. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, o senador Jacques Wagner, deputado José Guimarães, que doravante tratarão com os respectivos presidentes do Senado e da Câmara para que nós marquemos a apreciação desses vetos. Senador, os senhores discutiram a questão do decreto legislativo. Será votado hoje ou fica para amanhã? E uma outra coisa a gente teve o decreto legislativo, ele prevê intervenção apenas na área de segurança, mas a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de fato, afasta o governador do Distrito Federal. Os senhores chegaram a analisar essa situação? Não, nós nos ateremos àquilo que é dever constitucional, apreciar o PDL apresentado pelo Executivo no tocante à intervenção na área de segurança. O presidente Rodrigo Pacheco chegará e é ele que vai definir. Não será hoje, até porque nós estaremos concluindo a liberação do nosso espaço e haveremos de fazer a nossa reunião, a nossa sessão no plenário do Senado Federal, até para uma demonstração, uma sinalização, ter um simbolismo de que esses atos ou qualquer um outro que porventura ainda ouse existir, não impedirão que esta casa, que o parlamento como um todo funcione. Nós não nos quedaremos, nós não nos ajoelharemos diante dessas práticas terroristas. Então vamos fazer a nossa reunião semipresencial. É evidente que muitos dos nossos companheiros e das nossas companheiras estão já providenciando a vinda para que aqui estejam. Não todos, aqueles que não puderem, participarão remotamente. Será uma reunião semipresencial, a data a ser definida pelo presidente Rodrigo Pacheco, muito provavelmente amanhã. André, pelo modo operante, né? Você passa a palavra. E aí o Randolfo finaliza. Antes da invasão, por informações de inteligência sobre o que poderia acontecer, e o senhor poderia confirmar que pediu auxílio ao governo do Distrito Federal para que reforçasse a segurança em torno do parlamento? Sim, eu fui instado na manhã de ontem, por volta das 7h30, 8 horas, pelo nosso chefe do departamento, o diretor-geral da Polícia Legislativa, que dizia da sua apreensão, preocupação por força daquilo que já se prenunciava, presença numerosa de manifestantes. E ele me pedia, já que o presidente Rodrigo Pacheco não se encontrava, me pedia para que eu entrasse em contato, em nome da instituição Senado Federal, com o presidente, com o governador Ibanez, me desculpem, e eu não consegui. Liguei, mas não tive resposta. Consegui falar com um dos seus secretários. Expus a situação, expus as preocupações da Polícia Legislativa, como vocês bem sabem, e aqui abro um parêntese para registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho, em número reduzido, não mais do que 60. Se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos que já foram enormes, seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Bem, falei, ponderei, recebi como informação a seguinte colocação, de que nós não deveríamos nos preocupar, porque toda a situação estava plenamente sob controle. Tomadas de providências como, por exemplo, bloqueios que não permitiriam acesso às sedes de poder já tinham sido adotados. 4 horas depois, nós vimos exatamente o inverso. Os atos de vandalismo, os atos de depredação, os atos absurdos, ignóbeis, provocados por aqueles que foram, de forma deliberada e de forma planejada há alguns dias, que terminou se consumando da maneira mais inaceitável possível. Então, nós falamos e pedimos esse reforço. A Polícia Legislativa do Senado Federal já antevia a possibilidade iminente de atos dessa natureza. Camila Dual. Só para complementar, quem exatamente
imediatamente deu essa resposta para o senhor. De que forma foi essa resposta? O secretário Gustavo Rocha me atendeu, é bom que nós registremos, respeitosamente, imediatamente ao nosso telefonema, mas foi dessa maneira que ele se dirigiu a mim, foi ao telefone, garantindo que tudo iria transcorrer perfeitamente bem. Mas houve alguma documentação? Não, foi uma ligação do senador presidente em exercício ao secretário, que de imediato assim o disse, né, que tinha informações prestadas pela Força de Segurança local de que nada haveria de ocorrer, porque as providências previamente haviam sido adotadas. Não hei de imaginar que o secretário Gustavo Rocha desdiga esse momento que nós tivemos ao telefone. O senhor voltou a falar com ele depois de tudo que aconteceu? Voltei às 1h30 da tarde, às 13h30, quando o adjunto da Polícia Legislativa ligava atônito para mim, inclusive não conseguindo concluir o telefonema, porque foi exatamente no momento em que a turba invadia o Congresso Nacional. Liguei para ele e registrei em mensagem a lamentável, e não estou fazendo juízo temerário, a lamentável omissão por parte do governo do Distrito Federal. Senador, ele havia dito que teria bloqueios, então? Sim. Pela manhã ele falou isso? Pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, 9 horas. Saída da Polícia São Paulo. Saída da Polícia São Paulo? Pois não. Só complementando, então, queria saber se o senhor também foi procurado ou procurou, depois do que aconteceu, o governador Ibanez Rocha. E se o senhor já tem alguma ideia do custo que vai ser reconstruído, que foi danificado aqui no Senado? Não, esse levantamento, esse inventário vai ser entregue hoje à tarde, às 16h30, pela doutora Ilana, que responde pela Diretoria-Geral da Casa. Vai ser apresentado tudo aquilo que foi registrado de danos causados ao Senado Federal. Ontem ainda, quando nós chegávamos, por volta das 2 da manhã, ontem não, portanto hoje, na companhia do senador líder Randolfo Rodrigues, fizemos questão, essa é a nossa responsabilidade, de visitar e de andar em todos os cômodos, em todos os ambientes, para verificarmos a dimensão, ou seja, a grandeza desses estragos e das consequências de atos de vândalos. Agora, o resultado final, custos, esse inventário será apresentado ao final da tarde de hoje. Pergunta sobre Ibanez, o senhor conseguiu falar com o Ibanez? Não falei, porque ao ter contato, manter contato e informar em detalhes o que estava ocorrendo com o presidente Rodrigo Pacheco, ele me disse que tinha mantido contato com o governador Ibanez Rocha. Então, esperemos, porque desse contato, ou o teor desse contato, poderá, por ele, presidente Rodrigo Pacheco, ser traduzido e expresso a vocês. Senador, Yander, da Agência Estado. Eu queria saber se os vetos do presidente Bolsonaro à lei que revogou a Lei de Segurança Nacional forem derrubados, o que for retomado pode ser usado para responsabilizar quem participou dos atos de ontem, pode retroagir? Essa é uma questão mais técnica. Essa é uma questão mais técnica. Na lei criminal não teoriza. Essa é uma questão mais técnica, mas existe um princípio basilar no direito penal que você não pode, para prejudicar, com lei a posteriori aos fatos ocorridos. Isso é um princípio basilar do direito criminal. Mas essas questões técnicas, até porque não podemos, agora nós estamos concentrados à apreciação do PDL. Nós vamos, e aí a missão dos senhores líderes do governo é exatamente ao retornarmos. Também não posso te dizer, mas houve por parte de alguns companheiros a ponderação de que essa suspensão que se dá neste momento, a apreciação do PDL, possa ser uma suspensão completa do período de recesso. Mas isso é uma decisão que vai caber ao presidente Rodrigo Pacheco. Agora, a responsabilidade do presidente Bolsonaro, esses atos que aconteceram. Olha, não há como, e eu não quero que a minha palavra, até porque
vocês bem o sabem. Tá, então você ouviu um trechinho dessa coletiva de imprensa do presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, ele que está substituindo, então, ele que está como presidente em exercício enquanto Rodrigo Pacheco estava de férias. Ele está a caminho já de Brasília, está voltando para o Congresso. Ele disse, inclusive, que a reunião convocada pelo Senado vai acontecer normalmente também no plenário do Senado, porque a ideia é que seja realmente um simbolismo. Apesar de todo esse ataque, apesar de tudo que a gente viu, a ideia é que o Congresso continue funcionando.